planejar a sua carreira? Esse é o tema da live de hoje. Então, boa noite para você que está chegando aqui, ou bom dia, boa tarde para quem for assistir em um outro momento. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Brenda Donato. Ela já vai entrar aqui daqui a pouco. Então, vamos chegando, que hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a Brenda planejou a carreira dela ao longo desses anos. Ah, a Brenda já entrou. Vamos convidá-la aqui, ela já está. Vamos aqui. Então, quem está chegando agora, a gente vai falar sobre como planejar a sua carreira. A Brenda vai contar o seu histórico, o que que ela fez, o que que ela faz para planejar. Oi, Tudo você está me bem? vendo? Tô vendo e ouvindo. Eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Às Ei! vezes, às vezes acontece isso, mas costuma dar certo. Daqui a pouco alguém entra aí e fala pra gente se a gente está sendo visto ou não. Peraí, deixa eu ver. É, você tá aí, Compartilha. eu sei. Peraí, Mas deixa eu ver. ultimamente tem acontecido isso no Instagram, tá? Eu também já assisti várias lives que as pessoas não se veem, mas no final dá tudo certo. As duas estão aparecendo. Mas vocês estão me ouvindo, pelo menos. Tá tudo certo, o som tá ótimo. Só eu não te vejo, mas se você tá me vendo, então tá Eu tudo certo. tô te vendo e tô me vendo. Eu vou tentar sair e entrar de Tá. novo. Deixa eu clicar aqui, ó, no... Deixa eu fechar e colocar de novo. Tá me vendo agora? Não, ainda não, mas tá tudo certo. Tá, Vai peraí. funcionar. Sempre funciona. Só deu errado uma vez só. Tá bom. Então eu vou sair e entrar de novo pra ver se dá certo. Pode ser? Tá Tá. bom, tá bom. Gente, a gente vai começar a live aqui. Tenho uma convidada especial, a Brenda Donato. Ela entrou e saiu porque a gente não estava se vendo. Quer dizer, eu não estava a vendo, mas ela já vai entrar para a gente fazer um novo teste. E quando ela entrar, vocês falem para a gente se vocês estão vendo, me vendo e vendo ela também. Boa noite para vocês que estão entrando. Vamos entender um pouco mais como planejar uma carreira, como que a Brenda fez tudo isso ao longo da carreira dela, quais são as dicas, quais são as estratégias. Deixa eu ver aqui a solicitação. Vamos aceitar. É sempre assim, gente, para dar uma emoção inicial, né? Porque Me vê agora? não, continuam não vendo. Gente, vocês estão me vendo e vendo a Brenda? Alguém Que coisa. responde que estão nos vendo. Vocês estão vendo duas mulheres lindas, maravilhosas? Posso nem te falar como você tá linda, Poxa vida, tô de porque eu não verde tô te aqui, vendo. em homenagem ao Essa mulher Palmeiras, aí que que não tá aí, que ganhou. eu não tô vendo. Ah, estão vendo, então bora, É, bora. Estão vendo, tá ótimo. Ah, muito obrigada, Brenda. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite. imagina. A gente já tinha marcado, reagendado, porque a agenda é muito doida, mas deu certo em dezembro. Dezembramos, que eu não aguento mais. A gente tá aqui, ó, remando nas últimas para dar conta. Nossa, total. Eu semana que vem saio de férias, mas então, primeiro, muito obrigada por você estar aqui. E eu gosto sempre, né, que no começo das lives a minha convidada especial se apresente, fale um pouco sobre ela, para as Tá pessoas bom. que ainda não te conhecem desse perfil. Bom, então, obrigada, é um prazer estar aqui, Gi, obrigada pelo convite. Eu falando um pouco de mim, né? Eu sou mãe do Noah, mãe da Ivy, então tenho aí a maternidade de duas crianças, que é uma coisa super simples. Tenho junto na bagagem duas Goldens no meio do caminho, porque eu sou muito doida mesmo, então, enfim, eu Não tenho tava, não poucas tava, não tarefas. tava muito difícil, né? Aí Tava você quis dar uma. desocupada, na verdade. Tava sem tarefa, então eu resolvi ter duas Goldens também. Mas, enfim, minha primeira formação é psicóloga, então eu sou psicóloga como formação. Desenvolvi a minha carreira, minha trajetória toda como executiva de recursos humanos, aí numa empresa do segmento financeiro. E tô na luta, nos desafios da carreira, como qualquer mulher aí, que, como muitas de vocês que estão aqui, né, com filhos, com um marido, com uma casa, com uma carreira para tocar. Então, aí, muito resumidamente, quem sou eu? Falando de propósito, eu tenho um propósito muito grande para mim, que é
Eu amo muito transformações, né? E acredito muito no poder da transformação. Então, eu acho que isso resume um pouco da minha força e no que eu acredito e para onde eu direciono o meu olhar. E para vocês que não conhecem a nossa história, a gente trabalhou juntas. Brenda foi minha líder durante 5 anos. Fui presenteada com isso na minha vida, aprendi muito. E hoje ela vai falar aqui um pouco sobre como que ela tem tratado a carreira dela, né? O que que ela fez ao longo desses muitos anos, né, Brenda? E Sim. eu sempre tenho uma colinha aqui, então eu vou começar com a minha primeira pergunta. Minha primeira pergunta para a Brenda é: quando você iniciou a sua carreira, teve algum planejamento? Você tinha clareza do que você queria? E até onde você planejava chegar profissionalmente? Então, quando você se formou em psicologia lá atrás, o que que você imaginou e como é que você planejou essa sua jornada profissional? Olha, assim, é muito maluco, né, dizer isso, né? Porque a gente está falando de planejamento de carreira, mas eu acho que eu não planejei a carreira, né? Eu procurei dedicar muito para mim, sempre me dediquei muito para o meu processo de autoconhecimento. Então, mais do que planejar minha carreira, eu procurei identificar o que eu queria desde o começo. Então, porque para mim eu acho que a carreira, o dinheiro é um meio para a gente poder se sentir satisfeito e feliz. Acho que a gente precisa entender muito mais qual é esse objetivo final e maior. E eu acho que essa clareza foi a clareza que eu não tive desde o início, obviamente, mas eu fui desenvolvendo e trilhando essa maturidade ao longo do caminho. Então, e uma outra coisa é que eu sempre soube aquilo que eu não queria. Então, eu tinha clareza do que eu queria e sempre soube o que eu não queria. E aí, o meu comportamento, a minha postura foi me levando à construção dessa carreira muito como consequência. Uhum. Então, eu lembro claramente quando eu decidi fazer psicologia. Eu decidi fazer psicologia porque eu tinha em mim que eu poderia cooperar com a transformação das pessoas. Então, desde o início, eu tinha fortemente o que eu podia entregar, assim, para o mundo, para as relações e para as pessoas. E aí, depois, eu fiquei me questionando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por meio da clínica? Não, clínica não. Clínica não, porque junto para mim, a questão da carreira, vem o sucesso, o dinheiro. Então, eu ia traçando essa linha de pensamento, ia construindo em cima dessa linha de pensamento ao longo dos anos. Então, acho que a minha carreira ela foi construída muito focada naquilo que eu desejava e no meu momento de vida e no olhar com honestidade para mim, sabe? Sobre aquilo que eu desejava. Não ignorar o que eu queria. Eu acho muito legal você falar isso, porque a gente teve uma passagem juntas, não sei se você vai lembrar. Isso não estava no script, mas eu não vou te colocar em nenhum maus lençóis. A gente estava em 2020 para 2021, num treinamento online com um consultor externo, e ele fez uma pergunta no treinamento, que eu conto isso várias vezes, que ele perguntou assim, gente, vamos falar sobre propósito? Aí eu já virei o olho, né? Tipo, ai meu Deus do céu, que coisa chata, que clichêzão. E aí eu lembro que eu saí incomodada, fui falar com você, do tipo assim, gente, mas ele não tinha uma outra coisa para trazer, assim? Essa coisa de propósito tá tão batida, né? E é legal você falar isso, porque hoje eu vejo a importância, né? Seja o nome que for, missão, Sim, propósito, senso de sim, utilidade, sei lá o nome que você quer colocar, né? Quer gourmetizar, mas assim, em que a gente acredita, né? Qual é a sim. visão de mundo que eu tenho e de que forma eu coopero com essa visão de mundo. Então, quando você fala assim, eu gosto de transformação. E lá atrás eu associei a psicologia, né, esse estar dentro do RH, inclusive, com poder transformar não só pessoas, mas eu imagino que trabalhando numa grande empresa, transformar a cultura, Sim. né, as inter-relações, né? Então é bem legal isso que você falou. E eu acho, Gi, que você está trazendo muito importante, porque às vezes a gente romantiza muito esse lance de propósito. E o Isso. fato de você romantizar é que afasta as pessoas de conseguirem se conectar, né? Então, eu acho que não tem uma fórmula mágica para a gente descobrir o propósito, né? Tem sim a conexão daquilo que você gosta, daquilo que você tem de habilidade.
E a única maneira de você descobrir o seu propósito é, de fato, se conhecendo, não tem outro caminho. Você tendo clareza da sua proposta de vida, das suas habilidades, mais do que o que os outros esperam, você consegue fazer isso de maneira orgânica e natural. Não é fórmula mágica. Eu falo hoje em dia nas minhas mentorias que a qualidade de quem você é a qualidade das suas entregas profissionais, né? Sim, Então, quando a gente conhece muito bem, a gente se conhece muito bem, e eu costumo dizer que o como ele vem, né? Ele é um transbordo do que você é. sim, Então, se eu faço muito bem uma coisa, porque eu gosto muito daquilo, eu vejo muito valor naquilo, né? sim, Aquilo me pulsa internamente, é a coisa que seus olhinhos brilham. Provavelmente você vai colocar mais energia. Se você colocar mais energia, vai chegar uma hora que você vai ficar melhor, né? E assim a gente vai, né, nessa composição do para que a gente serve, né? Qual a nossa contribuição. sim, exatamente isso. A minha segunda pergunta para você é o seguinte: em sua trajetória, quais foram os marcos que mudaram, né? O que fez você, que chavinhas que você que fizeram você virar internamente, né? Treinamento, pessoas, leituras, cursos, sei lá, sei lá, de alguma forma te apoiou a você ter alguns momentos que você parou e pensou, nossa, aqui é um marco importante, isso aqui me apoiou na minha carreira. Ó, por incrível que pareça, todos os marcos da minha carreira, eles foram... eles vieram em conjunto com um incômodo muito forte. Sabe, assim, não foi nenhum curso, não foi nenhum livro. É lógico que livro, curso, eles trazem estímulo, eles trazem oportunidade de você enxergar e perceber outros pontos de vista, mas eles vão só alimentando um conteúdo inconsciente, né? O fato de eu ler um livro, de eu sair de um curso de especialização, não me torna nada e nem me formata a carreira. Ele única e exclusivamente vai me dando repertório, né? Vai fortalecendo, vai me fortalecendo de conteúdo para que depois eu crie as conexões. Então, todos os momentos que eu falei assim, puxa, agora é um divisor de água na minha vida, na minha carreira, foram os momentos em que eu estava muito incomodada. E muito incomodada não com o cenário, porque muitas vezes a gente fala assim, eu tô muito incomodada com a empresa, eu tô muito incomodada com o meu líder, não é esse tipo de incômodo. É claro que a gente começa a ficar reativo a tudo, né? Então, todos os momentos que eu me percebi muito reativa a tudo, eu falava, poxa, eu preciso voltar para dentro de mim e entender o que não está me alimentando, o que não está me suprindo, para eu poder buscar de maneira diferente. Então, as minhas alavancadas de carreira, elas nunca foram baseadas no que estava acontecendo no meio, ou num curso ou no livro, mas foi o momento que eu falei, eu tô muito incomodada, eu preciso parar, aquietar, entender de onde tá vindo esse incômodo para eu poder fazer novas escolhas agora, sabe? Uhum. Então, é Eu o acho que momento, quando eu vejo que eu tô muito brava com as coisas, é o momento que eu tenho que silenciar, porque não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. você sabe o que eu ia falar exatamente da emoção, né? Tem a PhD Susan David que ela fala, né, que as emoções elas são dados, né? Então, saber ouvir esses incômodos, né? Ou nossa, tô muito reativa, tenho estado muito mais bravo, muito mais ansiosa, muito mais impulsiva, né? Acho que saber ouvir o corpo é importante, Sim, e perguntar, né? Que necessidade que eu não estou atendendo, ou que eu estou atendendo com tantas emoções que não me são tão comuns no meu dia a dia, né? Então, acho que a gente costuma também. É comum que as pessoas não ouçam isso, né? Começa a achar, sim. é normal mesmo, né? Eu tô brava porque eu tô passando por um momento muito estressante. Elas não fazem o movimento, deixa eu voltar para dentro para eu analisar o que isso significa em relação ao que eu tenho controle, ao que eu posso fazer, e não o que a empresa, né, o que a entidade pode fazer. E não é nem só empresa, é nas relações, porque o que eu vejo muito, né, aí, sei lá, mais de 22 anos trabalhando no meio corporativo, é que a gente tem a mania, e eu falo mania mesmo, porque muitas vezes a gente acaba se viciando nisso, né, Viciando. em responsabilizar o meio, a empresa, o outro.
E nunca tem nada a ver com o outro, sempre tem a ver com a gente. Então, se aquele ambiente, seja a empresa, seja meu líder, seja quem quer que seja, me despertou aquela emoção, é porque tem a ver comigo. É Sim, assim, eu tô ganhando no fundo, um presente. E aí eu preciso entender esse presente que eu ganhei, qualificar ele e tomar uma vamos ver decisão com isso. se vão. Senão eu vou ficar o Sim, tempo todo sentindo, 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 e sentir só vai me colocar numa posição reativa e a gente não toma decisão, a gente não planeja a carreira e a gente não dá um passo, né? é, Então, e aí é por isso que a gente percebe cada vez mais pessoas adoecidas no ambiente corporativo, adoecidas e infelizes com as suas carreiras, porque no fundo, é a falta de coragem de tomar uma decisão e olhar para onde tem que olhar de fato. Então, para sim. de ficar olhando para aquilo que não te entregam e olha para aquilo que está dentro de você que você talvez não tenha coragem de assumir. É. Eu não sei se você conhece a ex-VP, Kátia Porto, do GPA, que ela está no ano sabático agora. Ó, Mas ela, às vezes, ela recebe várias caixinhas, assim, né, de pessoas, de seguidoras. E eu sempre lembro de uma que ela fala assim: eu trabalho numa empresa, e aí nessa empresa tem um monte de gente fofoqueira. E aí a Kátia Porto, ela é bem diretona, assim, gosto muito. Ela fala assim: gente, mas vocês estão perdendo tempo com a pessoa que é fofoqueira? Olha para o que vocês não estão fazendo, né? Investe energia em olhar para você, porque você está olhando para outro, você está ganhando o quê com isso? Ela faz de um jeito do tipo assim, vocês não estão entendendo nada, não é para ficar olhando ah, para outra pessoa, para olhar para você. exatamente. E eu acho que é cada vez mais isso mesmo, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência que não é o outro, e sim a gente, o que a gente deseja, para onde a gente quer ir, a gente não constrói. Sim, A sim, carreira tão desejada e tão sonhada não é construída, porque ela só acontece quando a gente de fato assume com coragem as nossas fragilidades e o que não tá legal. sim, E mais do que assumir as fragilidades, o que não tá legal, para onde a gente quer ir com isso. Porque pode ser também que onde a gente está, ou aquilo que a gente deseja, a gente não vai ter daquele é, lugar. Ele não vai é, ter, não adianta, não vai ter. Porque todas as relações, sejam elas corporativas ou pessoais, elas têm limites. As pessoas têm limites. A gente tem limite. Então, eu tenho limite até onde eu posso ir na relação com você. Né? Daqui eu não passo, daqui eu não consigo mais. Né? Então, eu acho que respeitar esses limites e entender esses limites é saudável para não adoecer e para construir essa carreira de sucesso. e acho que tem uma coisa legal que você trouxe agora, que para quem é mais do corporativo, né, muitas vezes é comum também que o corporativo, até por uma questão da quantidade de horas que se trabalha no mundo corporativo, não que fora se trabalhe menos, não, Uhum. mas muitas vezes a gente deposita toda a nossa energia de vida naquele lugar, né? Sim, Então, sim, eu tive uma avaliação ruim, eu fico mal. Se a empresa não está bem, eu também fico mal. Aí você coloca toda essa energia de vida num único lugar. Então, sim. se aquele lugar, de alguma forma, não atende alguma necessidade sua, você vai, de novo, provavelmente terceirizar que a sua vida não está boa, mas na Exatamente. verdade é que você não está colocando vida na sua vida. Então você está lá só focada naquele negócio e você poderia estar fazendo, sei lá, outras coisas ou abrindo outras portas, né? Se conectando de outras formas, né? E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo assim comigo mesmo, né? Quando eu vejo essa coisa exagerada da conexão com a empresa, é que isso é muito coisa típica de brasileiro, né? Porque o brasileiro ele se relaciona com o trabalho, com a carreira, com essa construção de identidade na carreira, muito diferente, por um exemplo, de um europeu. O europeu, ele trabalha porque ele quer o dinheiro no final do mês para viver. A gente não, a gente vive pelo trabalho, a gente vive É, pela carreira. A gente coloca, como você trouxe, toda a energia em uma única cesta de ovos, né? sim, Mas e aquilo que dá prazer pra gente de verdade? E isso é bem delicado, porque quanto mais a gente avança a idade, e aí eu tô falando de idade cronológica mesmo, isso mais cristalizado fica.
Sim. Porque a gente fica estabelecendo uma relação de dependência sem entender que a nossa vida ela vai muito além desse ambiente corporativo, que as nossas conquistas vão muito além disso, que aquilo que a gente pode entregar de efetivo para o mundo vai muito além do que aquela relação corporativa única e exclusivamente, né? Que a gente é alguém antes da empresa, depois da empresa e mesmo durante, tá? É. Aí tem uma série legal na Netflix, para quem não assistiu ainda, Zona Azul, e tem se falado bastante também, pelo menos o meu algoritmo tá assim. Eu tenho lido bastante sobre multipotencialidade, né, nesse sentido que a gente é capaz de fazer coisas diferentes. Na minha opinião, é assim, a partir do momento que eu descobri qual é o meu propósito, né, propósito, missão, sei lá o nome que você quer dar, mas eu descubro, e aí aquilo, ao invés de te direcionar para uma única atividade, aquilo te coloca num espaço que você consegue ampliar. Então, assim, poxa, hoje eu sou mentora, mas eu sou consultora, eu posso ser uma treinadora, eu posso escrever livro, e tudo isso atendendo à minha missão, né, do que eu acredito, dos meus valores, Não, enfim. e assim, dizem por aí que eu sou maluca, né? Porque além de ter 2 filhos, 2 Goldens, uma gata, um marido, uma casa, eu ainda tô empreendendo numa escola de educação infantil. Então dizem Exato. por aí que eu sou uma maluca. Mas eu acho que esse é o maior exemplo do que você acabou de citar. Porque eu entendo que o meu potencial não é só para o corporativo. Eu acredito muito nesse poder de transformação e eu entendo que a minha carreira, embora ela esteja linear dentro de uma organização, eu posso além da organização também. Eu posso entregar outras coisas para o mundo e outras coisas para as relações. Ainda mais, gente, depois que a gente entra na idade da loba, dos 40 anos, É uma loucura. ferrou-se. Porque é uma Aí a gente loucura. fica com fogo que a gente quer sair Pois fazendo um monte de é, coisa. tudo. A gente quer fazer tudo e mais um pouco, né? Então eu acho que é esse momento de carreira muito que eu tô vivendo, sabe? De olhar para mim e falar assim, puxa vida, eu tenho quanto mais tempo útil de vida? O que que Sim. eu já entreguei para o mundo? O que que eu já consegui para o mundo? E o que que eu quero ainda viver desses próximos 40? Eu quero viver mais que a Rainha Elizabeth, por favor. Mas assim, e se eu tiver 40 anos de vida útil, eu quero fazer muita coisa que eu não fiz ainda, sabe? Sim. E talvez não seja numa carreira linear mais. A Sim. carreira linear não vai me atender mais para todo esse fogo que eu quero entregar. Então, e aí não tem de novo nada a ver com o que vão me entregar através de uma empresa, mas tem a ver com eu enxergar esse potencial e entender o que que eu posso fazer com ele. Eu lembro que quando eu estava fazendo o processo de coaching para descobrir o que eu queria, porque eu sabia o que eu não queria, Uhum. o profissional falou assim, quando a gente passa muito tempo dentro desse ambiente corporativo, a gente corre o risco da gente associar o nosso legado, a nossa contribuição com o nome da nossa função, né? E aí Sim, depois, sim. logo em seguida, eu fiz uma outra mentoria de negócios autorais, e ela falava, gente, vocês podem, quando vocês forem se apresentar, vocês podem inventar o nome da carreira que vocês quiserem, não está Uhum. escrito, não tem o CBO, sabe, Brenda? Não tem Sim. o CBO de carreira, vocês falam o nome que vocês quiserem. Aí eu falei assim, gente, mas agora eu acho que ela dificultou para mim, ela não facilitou. Porque aí ficou assim, o que você quer ser, né, Giovana? Aí que eu acho que vem o tal do adultecer, de Sim. amadurecer, que é quando a vida te devolve a pergunta e fala assim, ô cara pálida, né? Então, é você que tem que decidir, não é uma Sim. outra pessoa. Acho que Sim. fica mais complexo, né? E embaixo da estrutura organizacional e corporativa é fácil a gente saber o que a gente quer ser. E é fácil, entre aspas, né? Porque vai ter sempre um RH, um líder para construir seu plano de desenvolvimento, né? Vai ter sempre alguém para te colocar na linha da boiada e Sim, para falar, ó, vai por aqui que aqui dá certo. Mas quem disse que eu quero ir por aqui, né? E exato. aí, quanto mais você vai crescendo na carreira, você vai percebendo que não tem gente para te ajudar, que não tem pai, não tem mãe, e que, aliás, embora a gente ache que a relação corporativa é uma relação familiar e hierarquizada, porque a gente tende a confundir as coisas emocionalmente, às vezes a gente acha que nosso chefe tem que ser nosso pai, né? Uhum. Ou a nossa mãe, ou suprir as necessidades do pai ou da mãe, e acaba não estabelecendo essa relação de adulto a adulto,
quando você vai chegando mais alto na carreira, num mais alto nível de liderança, você vê que ferrou. Tá Você vai ter que mais tomar aquela sozinho fica, né? decisão e é sozinha que você vai tomar. É, Não é com ninguém, não. E é, às vezes, intuitivamente. E você vai aprender intuitivamente. E aí, muitas vezes, a gente fica lá dentro da expectativa, entendendo que tem um manual. Não, não tem um manual. Ser adulto não vem junto com o manual. É incompatível. exatamente. É bem difícil. Tem uma amiga minha que fala assim, gente, a minha mãe não me contou nada disso, que era assim. Minha mãe não me contou. Tipo, poxa vida. Ô, Brenda, a próxima pergunta para você aqui é: hoje em dia, atualmente, assim, como é que você planeja seu próximo ano, assim, chegando, por exemplo, essa época do ano, né? Como é que você se planeja e como é que você monitora no ano seguinte o quanto você está coerente com esse planejamento? Então, ó, eu tenho uma prática que eu já faço há muitos anos, assim, porque eu já entendi o que me faz feliz e o que é negociável para mim e o que é inegociável. Então, eu tenho uma matriz que é uma matriz que eu faço assim, que é o que é importante num lado e o que faz diferença na minha vida para outro lado. Então, tudo que é importante e faz diferença para minha vida está no quadrante mais alto. É importante para mim e faz diferença. Eu tenho lá a minha listinha. E aí eu construo as minhas metas do ano seguinte procurando não trair aquilo que é importante e faz diferença na minha vida. Porque eu sei que se eu trair qualquer uma dessas coisas, eu vou ficar infeliz em algum momento. Uhum. Então, por um exemplo, é importante para mim a minha família? É importante. Então, não adianta eu fazer 1000 planejamentos com 1000 atividades, priorizando outras coisas, porque se eu não puder ficar com a minha família, vai me fazer infeliz. Então, é Uhum. importante e faz diferença na minha vida isso. É importante e faz diferença na minha vida sentir que eu estou entregando o resultado e transformações? Sim, é importante. Então, as minhas metas vão todas de encontro com esse princípio. E aí, para o ano seguinte, eu faço uma coisa bem furreca mesmo, escrito em papel, de folha de sulfite, 3 metas, sendo uma profissional, o que eu quero para esse ano, uma minha, que não envolve ninguém, minha, o que eu quero para mim no ano seguinte, e uma que envolve uma meta familiar. Então, eu sempre estabeleço 3 grandes metas, assim, para mim, sabe? Um exemplo para trazer para vocês, esse ano é muito doido, porque só o fato de colocar no papel, você já está se comprometendo. Uhum. E eu falei que eu queria olhar para outras alternativas de trabalho e outras possibilidades de carreira no ano de 2024. E aí, de repente, pá, apareceu a oportunidade de uma sociedade numa escola. Pareceu uma Minha coisinha, né? Uma querida, coisinha. pede. Isso, pede, mas pede Pede, você direito. já falava para mim, pede direito, Giovana. Então, as coisas acontecem assim, sabe? Então, eu acho que essa clareza dos desejos, às vezes eles podem não estar tão claros, mas o fato de você estar aberto a Sim. eles, saber o caminho, você estabelece isso e a coisa vai assim, tá? Então, para mim, as minhas metas elas estão muito ligadas àquilo que vão me satisfazer e de fato trazer diferença efetiva na minha vida. E eu acho que quando você também comunica, né? Fica parecendo uma coisa mística, mas não é, porque tem toda uma questão de quando você foca energia, você tá mais alerta, mais lúcida, mais presente nas oportunidades, né? Então, se você nem se dá o trabalho de começar a pensar sobre, pode ser que o negócio está aqui na ponta do seu nariz e você está deixando passar, porque, obviamente, você não está fazendo nenhum movimento de estar mais presente, né? Ah, tô Sim. fazendo, entrando, saindo. Acho que foi segunda-feira, eu fiz um vídeo, agora eu subo meus vídeos no TikTok também. Eu só subo, assim, pá, pá, pá. E aí eu fiz a pergunta, mais uma segunda-feira blogueirei com uma aguinha bonitinha e tal. E aí uma pessoa me respondeu, eu nunca escolhi, eu sempre, a vida foi sempre me levando, né? E eu fico ouvindo assim, eu falo,
deve ser muito maluco isso, né? Nunca poder. Eu fico pensando assim, o que que será que aconteceu, né? Eu já sou doida para chamar essa pessoa para um café. Tipo, o que que rola, né? O que que é? Não pensou? Como é que é isso, né? Fale mais, mas isso seria um papo para uma outra Mas live. isso não existe. A pessoa acha que não pensou. A pessoa acha que não projetou, Ela não acha tomou que não sentiu. decisão, né? É, Ou pode ser. tomou a decisão, porque a não decisão é como a não comunicação é uma comunicação, a não decisão é uma decisão Sim, também, né? exatamente. Mas muitas vezes a gente está vibrando alguma coisa, a gente está fazendo uma escolha, nem que seja a vibração do medo. Eu não quero É, olhar para isso porque eu tô com medo, eu não vou planejar isso porque eu tô com medo, né? E a vida vai acontecendo. Só que exato. daí não adianta a gente reclamar que ela não tá acontecendo do jeito que a gente quer, né? Que estão escolhendo pela gente, é mais Exato. complicado mesmo. Ô, Brenda, tem alguma dica de carreira que você recebeu assim que você falou, nossa, essa dica valeu a pena ter ouvido, você gostaria de compartilhar? Então, esse exercício que eu faço hoje, daquilo que importa, daquilo que é relevante, que faz diferença na minha vida, foi uma dica de carreira que eu recebi de um mentor, de uma pessoa mais velha, que já passou por várias experiências e essa dica para mim foi um grande divisor de águas, porque eu estava no momento eu tinha recebido uma super proposta, mas não pensa naquela proposta que se você olha para dinheiro só, você vira as costas e sai andando e fala assim: "Ai, quero que se dane esse meu chefe, esse meu trabalho, isso tudo, eu vou porque eu vou ficar rica", sabe? Sei. E e sempre que bateram a porta propostas assim, né, para sair, para mudar de empresa, mudar de carreira, eu sempre tive uma atitude de muita ponderação, muita ponderação. Mas eu fiquei muito balançada, sabe, com essa proposta. Muito. Não só pelo financeiro, mas pela proposta em si. E aí eu fui pedir ajuda, né? Porque eu acho que quando a gente tá muito indeciso, a gente precisa pedir ajuda e precisa ouvir outras pessoas, mas ouvir com o coração aberto. Não aquela pergunta que você pergunta só, você já sabe o que você quer no fundo, Uhum. dane-se o que pensa, né? E eu fui ouvir com o coração aberto. E a pessoa não me deu a resposta, mas ela fez exatamente esse exercício comigo. Ela falou assim: coloca aqui para mim o que é importante num quadrante e o que faz diferença na sua vida. E eu coloquei. E essa sua escolha vai mudar aquilo que é importante, aquilo que faz diferença? E eu falei: vai. Então, decida o que você quer. Porque se vai impactar naquilo que faz diferença e é importante na tua vida, talvez você precise refletir um pouco mais se esse é o caminho que você quer. E o que te faria escolher isso. E na época, como eu disse para vocês, hoje, pelo menos até os 5 anos de idade, 6 anos de idade dos meus filhos, que é o momento em que eles estão construindo a personalidade deles, eu quero estar 100% do lado deles. Então, sim, eu quero almoçar com eles, eu quero tomar café da manhã, eu quero levar na escola, eu quero buscar na escola e saber o que aconteceu. E qualquer outra possibilidade que me tire esta proposta não vai me deixar feliz. Pode me deixar feliz no começo, mas eu estaria me traindo se eu fizesse isso. E eu Uhum. acho que essa foi a dica, sabe? Para eu não me trair pelo canto da sereia. Eu preciso sempre lembrar o que é importante para mim e o que faz diferença na minha vida. E É, trazer e eu acho esse que equilíbrio. e aí assim, oi Débora. E aí o que você está falando é o seguinte, gente, existem estruturas racionais para a gente tomar decisão de Sim, carreira, né? Então, assim, por mais que quando a gente pensa na nossa carreira, em alguns momentos fica parecendo que é tudo muito impulsivo e emocional, né? Se você recebe um conselho como esse, você investe um tempo da sua vida, você vai chegar numa resposta que é muito coerente com o que você quer, né? Com o que você acredita, o que é importante naquele momento da sua vida, né? sim. Sim, e eu acho que esse alinhamento é o que torna a decisão mais leve, é o que torna a decisão mais suave, né? Porque e também tá tudo bem. Eu acho que você tomar uma decisão, então se eu tivesse ido para essa oportunidade, o tempo ia me dizer como é que eu ia lidar com a situação e com os desafios que surgiriam que não estariam compatíveis com o que eu quero. E eu poderia repensar, né? Porque muitas vezes a gente também, acho que esse é o cuidado que a gente tem que tomar, a gente fica muito engessado, como se
eu errasse em alguma tomada de decisão de carreira fosse irreversível, e nada é irreversível. A gente pode sempre voltar atrás e repensar. Eu acho que isso é uma coisa também que eu falo muito pra mim, sabe? Quando eu não tô conseguindo sair do lugar ou tô com medo de tomar uma decisão, eu falo, tá bom, se eu tomar a decisão e eu errar agora, eu vou recomeçar. Eu vou dar um outro passo. É lógico, eu não estou falando de recomeçar do zero, eu estou falando de dar um passo seguro. E tem como a gente racionalizar e dar passos seguros. E saber até que ponto desse passo eu aguento e dou conta. Eu acho que é isso. Acho que O o erro, tamanho do passo. e o erro não está condicionado ao seu valor, né? Acho que a gente tem, Não. nós mulheres, a gente tem esse quê do perfeccionismo aí, porque a gente associa acertar ou errar ao nosso valor de mercado, né, nesse sentido. E não, é claro que a gente não está falando da pessoa que erra toda hora, né? Mas tem um contexto, né? Tem limite. Sim. A última pergunta para você é o seguinte: tem alguma mensagem, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você acha importante sobre o planejamento de carreira, alguma outra dica? Eu acho que assim, todo mundo que começa a entrar ou num movimento de transição de carreira ou de um próprio planejamento de carreira, tende assim, a querer uma coisa muito pronta e estruturada. Então, eu acho que a dica que eu deixo, a mensagem que eu deixo é: não tenha pressa, sabe? Não tenha pressa e se cobre e se permita o ócio de pensamento sobre o tema. Porque é só num movimento de relaxamento, quando a gente tenta muito a ferro e fogo encontrar respostas na nossa vida, parece que todas elas somem da gente, porque a gente está fazendo algo forçadamente. Então, eu acho que o equilíbrio, e cada vez mais eu tenho percebido isso, que o equilíbrio na nossa vida, na nossa carreira, na nossa relação, ela existe quando a gente está vivendo esse momento de relaxamento, sabe? Quando a gente solta um pouco a corda, é que as coisas se ajustam e as respostas vêm. Então, eu sei que muitas vezes a gente é muito cobrado por ter que ter resposta, por ter que ter acertar, por ter a carreira perfeita, por ganhar dinheiro. E nada disso vai acontecer se você não tiver no teu momento de equilíbrio e no teu momento de internalização, principalmente. Pelo menos comigo foi assim, sabe? As grandes viradas de chave, grandes viradas de consciência, grandes respostas que eu buscava sobre a minha carreira, elas vieram no momento mais improvável e quando eu estava mais tranquila, olhando para o céu. Você sabe que a gente tem uma terapeuta que a gente conhece em comum, a Carla Sanches, que ela falou, a primeira vez que ela falou, eu falei assim: ai meu Deus do céu, tá, tipo, não tô entendendo nada, alguém desenha pra mim. Ela virou e falou assim: a dúvida é um potencial. Eu Sim. falei, nossa, tipo, tá muito elaborado, tá muito sofisticado isso, sabe? Mas aí eu entendo essa dúvida como isso que você falou, essa reflexão, né? Eu tô me permitindo refletir, eu não quero fazer a pergunta para ter uma resposta logo 5 minutos depois, né? Eu tô Sim. aqui refletindo. E aí, quando eu reflito, eu jogo isso de alguma forma para o mundo, eu vou me atentando aos sinais, e em alguma hora você fala: ai, eureka, agora eu sei a resposta, né? Sim. Não, até porque, assim, eu vou falar pra vocês, eu sempre quis empreender e ter um negócio. Eu nunca tive a resposta do que seria esse negócio. Nunca. Eu só sabia que eu não queria mais ficar em sala de aula, talvez lidando com tanto adulto. Isso era uma coisa que eu não queria mais. Então eu fui deixando a coisa acontecer, sabe? Tá bom, eu tô aqui trabalhando, eu não quero fazer transição de carreira agora. Eu sinto que ainda me falta, eu sinto que eu tenho potencial para entregar mais, mas não é agora que essa resposta vai vir. E eu deixei as portas abertas, sabe? Para que as coisas fossem acontecendo naturalmente e elas acontecem. Sim, Acontecem. basta estar olhando. Exatamente. Parece papo Ah, de louco, parece muito filosófico, mas não é. ô Brenda, muito obrigada, foi uma Que delícia. bom. Espero que tenha sido bom para você também. Espero que para vocês que estão assistindo. Depois a Brenda, o Brenda quer falar do site da sua nova escola, Mães Alfavilianas. Ah, sim, vou falar.
Bom, se vocês conhecem alguém de Alphaville, como eu disse para vocês, eu estou empreendendo Identidade do Eu, Educação Infantil, é a nova escola de Alphaville, que vai atender crianças de 1 a 5 anos. Então, entra lá no Identidade do Eu, ou até mesmo no meu próprio Instagram, vocês vão conseguir me achar e achar a escola. Vai começar as aulas agora, a gente vai abrir as portas mesmo dia 27 de janeiro, e quinta-feira a gente tem uma live sobre a escola também. Então, enfim, obrigada pelo espaço, Gi, pela oportunidade. Ah, então Amei tá estar bom, aqui um com beijo. vocês. Ai, que Contem bom. Um comigo, viu? beijo. Beijo. Beijoca. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.